Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Pilares Essenciais da Gestão Financeira do seu negócio. Nesse episódio a gente vai falar sobre diferenças entre fluxo de caixa e DRE contábil. Então se você quiser dar uma olhada lá, vai estar o card em cima do primeiro episódio e do segundo. Então vamos lá, nesse episódio agora a gente vai falar um pouquinho sobre DRE contábil e tentar mostrar as diferenças. Vamos lá, a gente vai falar sobre esses tópicos aí basicamente, tá? O que é regime de caixa, o que é regime de competência, o que é uma DRE contábil, o que é uma margem de lucro e exemplos de DRE e fluxo de caixa. E sobre o primeiro, sobre o que é regime de caixa. O regime de caixa a gente já falou um pouquinho no episódio 2, o que significa. Basicamente, ele é a tua disponibilidade de caixa, o teu recebimento. Então, o que você precisa entender? O seu caixa ele é muito importante, o planejamento do seu caixa para equalizar o pagamento das contas dia 5, 10, 15, de você tentar alinhar o seu recebimento, seu pagamento de fornecedor, porque qualquer descasamento de caixa que você tenha, você pode acarretar em encargo, juros, cheque especial, alguma dívida que você possa contrair, e também ser um pouco consciente sobre encaixar as operações dentro do seu recebimento. Ou seja, se você está comprando mercadoria, isso é muito comum, tá? Parece ser uma coisa básica, mas é muito comum. Tem pessoas que compram mercadoria à vista ou pagando em uma vez, 2 vezes e dividem em 6 vezes. Então, mas eu antecipo no cartão, mas também gera um encargo. Então, todos esses princípios, né, que você precisa ter, esses conceitos, você precisa ter como caixa, tá? Para entender quanto você vai receber, o que você vai ser descontado, para você poder ter um bom fluxo de caixa. E aí a gente vai entrar um pouquinho agora o que é regime de competência. O regime de competência é basicamente o seguinte: quando ocorre, né, de fato a prestação de serviço e não o pagamento. Então ele desloca um pouco a questão do pagamento, tá? Ele entra na situação em que eu recebi uma nota em maio, em julho, e vou pagar em agosto. Então a competência é de julho, que você vai pagar em agosto. Então todo o seu fluxo contábil, todo o seu lucro é apurado em cima de fato da competência, tá? Então existe, quando você trabalha em empresa grande, receita diferida, porque tem contratos longos que você recebe parte, às vezes você recebe esse dinheiro antecipado, mas contabilmente ele é apropriado de forma de competência da prestação de serviço de fato. Então a visão que o DRE te dá, a visão que o regime de competência te dá, ao meu ver, é a melhor tomada de decisão estratégica. Todo mundo fala do caixa, o caixa é importante, tal. Eu também acho, mas eu acho que é uma junção. Mas o caixa, de fato, ele é uma gestão do teu recebimento, de algo que da sua operação. E a sua operação é refletida onde? No regime de competência. Então, o caixa ele é uma consequência do teu regime de competência. Então, existe muitas vezes você achar que você está com lucro, você está com dinheiro, e às vezes você não está. Você só consegue averiguar isso, só consegue ter consciência disso quando você faz o regime de fato de competência. Quer ver também, por exemplo, folha de pagamento, aquele 13º, férias. Você tem que apropriar aquilo mensalmente, porque a competência é daquele mês que passou. Então, quando você gera o valor real contábil de lucro, a margem, ele tem que conter todas as provisões e tal por competência também. Então, é muito importante você ter essa consciência do que é a competência e a importância do regime de competência de fato, tá? E aí a gente vai para a DRE contábil, que é o assunto de hoje, do terceiro episódio. A DRE contábil e tem contabilidade que não faz contabilidade, né? Que não faz DRE. Isso aí é bem comum. A gente recebe a transição e o cara não faz a contabilidade. Ele é o coração da contabilidade, né? A gente entende que o escritório de contabilidade tem que ser fiscal e tal. Ali as declarações acessórias, folhas de pagamento. Mas de fato o coração da contabilidade é o TRE, onde ali
você apura as receitas, os impostos, o custo e de fato você tem o lucro. Tá? Uma coisa é o que você tem de faturamento, outra coisa é que você tem de lucro. Então o lucro ele é fruto de toda a tua operação que é apurado pelo regime de competência. E ali tem coisas que são caixa, não caixa, EBITDA, mas aí é um outro ponto para a gente falar aqui qual o conceito de EBITDA. Porque, por exemplo, na DRE entra amortização, entra depreciação. Então, quando a gente fala de EBITDA, quando o investidor quer ver quanto o seu negócio gerou de caixa de fato, gerou de caixa, né? Quanto a sua operação gerou. E aí a operação ele não é feito de juros, né? Ele não é feito da amortização, apesar que você comprou, mas aí ele tende a entender, porque o imobilizado, o investimento, ele remunera, né? Ele, na verdade, ele é o alicerce para você ter o faturamento, mas acaba sendo um investimento. Então, no DRE também você consegue ver o EBITDA, quando você de fato gerou, margem de lucro, alíquota efetiva, isso tudo você tem essa informação dentro do DRE. E aí, o que é margem de lucro de fato? Tá? Margem de lucro é quanto é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Tá? Para você entender de quanto você fatura, qual é a margem que fica no seu bolso. Tá? E ali que o lucro líquido é a base dos dividendos que os sócios hoje, 2025, sempre tentam tirar isso, né? É isento. Então, basicamente é o seguinte, então quando você pega o seu lucro final e você divide pela sua receita líquida, você acaba tendo a sua margem, tá? E você tem a margem, de lucro, enfim. Aí, diferenças entre fluxo de caixa e DRE, que por exemplo, regime de caixa, entradas e saídas, gerar liquidez, pagamento de obrigações, entradas e saídas, a periodicidade, que é a questão de caixa, o DRE é o regime de competência, analisar desempenho. Então, conforme eu te falei aqui, analisa o desempenho. Já o fluxo de caixa analisa a liquidez do seu negócio, tá? Aí você tem receita, custos, resultado e lucro ou prejuízo. Então, é muito comum, muitas vezes, a sua operação, o seu DRE dá prejuízo e sua caixa está positivo. Não é muito comum não, mas acontece, tá? E como você também, às vezes, você tem lucro e tem caixa negativo. Por que isso ocorre? Quando você analisa o fluxo de caixa, você analisa o momento de caixa. Então, quando você tiver que analisar as suas obrigações, pagamentos, projeção de um DRE, aí você analisa o DRE junto com o balanço passivo e aí você consegue entender quais são as obrigações futuras, né? Então, deixar bem claro que a gente está falando de DRE e fluxo de caixa. Então, ou é o resultado de fato da empresa ou é o resultado de caixa da empresa. Tá? Ou por competência, que é no caso do DRE, ou fluxo de caixa, que é no caso de caixa. E aqui eu vou só colocar o exemplo de DFC, que a gente já trouxe na outra aula, né? No outro episódio. E aqui a gente está falando de DRE. Então, como é que é estrutura lá? Tem muitas vezes que o cara tem 10 anos de empresa e o contador nunca mandou um DRE, mas, enfim. Você tem a receita, você tem as deduções, que essa aqui é a linha de imposto, receita líquida, custo dos serviços. Então, isso aqui é basicamente o seguinte: se você tem custo de mercadoria vendida, não é que a gente está falando de serviço, mas aqui entra o custo direto da obrigação, da sua operação, o que, se você não ter aquele custo, você não consegue gerar aquela receita. Então, o princípio básico de custo é esse, né? O que diretamente afeta a sua receita. Se você tirar aquilo, você não tem receita. Por exemplo, se você tem aluguel, luz, se você tirar aluguel e luz do seu administrativo, enfim, às vezes você consegue ter receita, dependendo da tua operação, né? Mas aí o cara que está pensando não vai pensar, não é esse o conceito de custo. É aquele negócio assim: você tem um carro, você trabalha com aluguel de carro, você tem um carro, o carro é o seu custo.
Tudo que você conserta de carro é o seu custo. Se você tem um carro e você tem uma empresa de contabilidade, o carro não é custo, o carro é despesa. Se você é uma incorporadora e você vende imóveis, e o imóvel é estoque. Se você for uma empresa normal, ele já é imobilizado. Então tem isso conforme então o custo tem que ser analisado pela operação. Aqui você tem o lucro bruto, as despesas operacionais, aqui tem a segregação de despesa geral, despesa de marketing, e aí você tem o lucro bruto. Tá? Tem alguns casos aqui, né? Aqui, por exemplo, uma empresa do Simples, as deduções é em cima, ainda tem a empresa do lucro real aqui, né? Que às vezes tem, então aqui ainda está faltando uma linha embaixo, que é a linha do imposto, né? Do IR e tal, que é os federais, e depois você tem um lucro. O DFC é basicamente saldo inicial, fluxo operacional, gasto de investimento, financiamento e o total, o teu fluxo de caixa, tá? Recebimento e gasto e recebimento aqui, beleza? E aí a gente chega no ponto final que a gente precisa só pontuar algumas coisas. Eu entendo com toda a minha experiência, enfim, com toda a minha vida profissional, que todos os relatórios gerenciais, auditoria, tudo de gestão de empresa, estratégico de empresa média para empresa grande, ela é pautada em DRE no contábil. Então, quando você vai para uma empresa dessa, a parte da contabilidade é bem valorizada, tem controladoria, tem todo um cenário ali dentro da empresa, onde eu já passei por controladoria, reporte, já passei por várias situações. Eu era contador que respondia auditoria, então assim, é um processo muito diferente do que a gente vê nas empresas pequenas e médio, tá? Então assim, a contabilidade às vezes não é tratado com seu devido valor, mas a contabilidade, ela é a sua ponte estratégica para você tomar as suas decisões. Ali você vai saber quanto você está gastando, e quando você pega o DR, você fala, caraca, eu gastei isso tudo de aluguel, gastei isso tudo de combustível, gastei isso tudo de viagem, corta a viagem. Aí você começa a conseguir ter indicadores para tomar a decisão. O fluxo de caixa, ele é um apoio em todas as operações, só que nas empresas pequenas acaba sendo ao contrário. O fluxo de caixa acaba sendo mais latente do que teoricamente o DRE. Por que isso? Porque o fluxo de caixa é o dia a dia, o DRE é o passado. Então eu só fecho o DRE, o balanço, quando aconteceu. Eu não consigo mais mudar. O fluxo de caixa eu consigo, o seu dia a dia. A gente costumava dizer que o financeiro pode trabalhar muito, mas 18 horas ele cai a caneta que ele não vai conseguir mais pagar nada e tal. O que foi, acabou. E a contabilidade não. A contabilidade vai ter que gerar ali, vai ter que colocar depois. Enfim, controladoria pior ainda, que vai depois da contabilidade. Reporte também vai além. Então tem toda essa sinergia. E aí as pequenas empresas tomam o fluxo de caixa como um relatório individual. Isso para mim é um perigo, né? Isso para mim é uma questão de alerta. Por quê? Porque o fluxo de caixa não é rei para mim. Desculpa, quem fala. O rei é todos os indicadores possíveis que você possa tomar a decisão. E você não tem como desprezar a competência, a tua lucratividade real, e abrir mão disso e achar que o fluxo de caixa é o que tem que ser tomada a decisão. Você pode estar tomando decisão em cima de coisas erradas, tá? Ah, mas eu faço um fluxo de caixa projetado, eu sei quanto vai entrar. Tá, mas você sabe fruto de uma operação que é competência. Se você não ajustar isso, você não vai conseguir ter um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é mais gestão do que fazer de fato, né? Gestão por quê? Porque é um fato que já aconteceu, que é os teus gastos e despesas, e você está gerindo ali quanto você vai pagar, quanto você vai receber, né? E quanto você tem de dinheiro. Por que isso? Porque você chega lá na linha final, eu tenho 1 milhão de caixa. Aí tu fala assim,
posso torrar. Não, você não sabe quanto é que você tem de obrigação, você não sabe quanto é que você tem de fato daquele 1 milhão que é o seu lucro, você não sabe quanto aquele 1 milhão de fato está disponível, em quanto tempo está disponível para você poder operar. Então, essa é a minha opinião. Então vamos lá, Farofinha. Vamos lá. Você tem uma pergunta aí, Farofinha? Temos aqui algumas perguntas dos nossos internautas. A galera da internet quer saber. Qual o relatório mais importante? Fluxo de caixa ou DRE? Eu acho que é um conjunto para a tomada de decisão, mas se eu tivesse que tomar decisões na minha empresa, e eu tomo a decisão na minha empresa sobre DRE projetado. Então eu projeto, coloco lá quanto eu vou ter de despesa, sei que se daqui a 2 meses eu cortar uma coisa, eu vou ter. O fluxo de caixa para mim é consequência, então eu entendo que o DRE, a projeção, uma DRE projetada, que aí você mistura um pouco com o orçamento, o que você de fato vai gastar, eu acho que é o melhor. Mas é a minha opinião, mas é o que eu vejo no dia a dia como uma decisão mais assertiva. Qual é o mais importante, faturamento ou margem de lucro? Os empresários têm muita vaidade de faturamento. Então, se você pegar em pessoas mais preparadas, pessoas mais técnicas, ele vai te perguntar quanto é o seu faturamento. Aí você vai falar 1 milhão. Mas quanto é a sua margem? Né? Porque para ele avaliar o seu negócio, ele avalia às vezes muito mais a margem do que o faturamento. Porque a margem é a sua eficiência da sua operação. Não adianta estar faturando 1 milhão e estar colocando 10%. Às vezes, ok. Tem contrato, tem situações que você vai ganhar 10%. Tá tudo certo, mas se você não souber que é 10%, não adianta você achar que você fatura 1 milhão. Então, na verdade, na tua cabeça tem que ser 100 mil. Se a tua margem é 10%. Então, a margem de lucro, quando você vai lá, faz o DRE, você tem um lucro, ele é muito mais assertivo na eficiência da sua empresa do que de fato é o faturamento. Porque você consegue olhar e criar, falar, cara, não tá bom, pô. Eu tô trabalhando, me matando para ganhar 10%, para ganhar 15%. E aí tem um movimento que as pessoas pouco falam, então as pessoas talvez mais preparadas falam, que é o seguinte. Imagina o seguinte, você tem 1 milhão de faturamento e você tem uma margem de 10%. Então você tem 100 mil reais. Se você conseguir cortar 100 mil de despesa, você aumentou sua margem para 20%. Para você aumentou seu lucro, sua margem de lucro para 20%. O seu lucro para 200. Se você mantivesse na mesma margem, você teria que faturar 2 milhões para ter os mesmos 200. Olha como o cenário muda. Né? Olha como é diferente o cenário quando você começa a olhar para suas despesas e o que você de fato pode extrair das suas despesas. Então você pode transformar uma empresa de 1 milhão que te sobra 100 mil porque você está trabalhando uma margem de 10 para uma empresa de 1 milhão que tem uma margem de 100 mil. E que se fosse na minha proporção, ela teria que faturar 2 milhões para ter o mesmo lucro de 10%. Então, isso aí, daí você já viu, Bruno, mas não é difícil você mudar, tirar 100 mil da empresa. Bom, o mundo real. O empresário paga imposto errado, que a gente aqui tem um planejamento tributário. Cargos e salários, muitas vezes é desconectado com a realidade da empresa. Eu já vi empresa que quis se sentir banco e não era banco e pagou salários de como se fosse de um mercado que não era e quebrou, né? Enfim, e também você pode cortar, Bruno, você está cortando salário. Não é isso, é você ser consciente dentro da sua operação que você está fazendo.
Investimento, a gente fez o podcast com o Paulo, ele falou que a pessoa mudou a farinha, aumentou a margem 5% do custo dela de produção. Então você muda o fornecedor, você importa, você, entendeu? Você consegue mudar. Então não é tão difícil uma empresa que tem 90%, 900 mil de custo, você reduzir 10% de custo. Então essa é a conta. Então quando você começa a transformar tudo com percentual, 100 mil é muito, mas 100 mil de 1 milhão é 10%. Se eu reduzir 90, é 10%, eu estou reduzindo 10%. Será que na sua vida isso os 10% é os 10% do restaurante? Então se tu cortar o restaurante, os 10% é 10%. Você vê que não estou falando você cortar do garçom não, coitado. Se eu estou falando que 10% não é um cenário, não é uma coisa impossível de você cortar e melhorar a sua margem. Mas você só consegue ter isso com uma DRE, com uma contabilidade especializada, com uma contabilidade que vai poder te ajudar a ter essa visão. O DRE, na sua opinião, Bruno, o DRE, ele vem antes ou depois da análise do fluxo de caixa? O que a gente tem que fazer primeiro quando a gente está fazendo a gestão do financeiro? Eu já trabalhei com planejamento financeiro, já trabalhei com orçamento. Todas as bases é o DRE. Ele todo parte do DRE. E do DRE você projeta para frente. Então, assim, toda análise tem que ser feita do DRE, que é a competência. É o start de tudo. Tem alguma aí, Mário? De supetão? Cara, de supetão, assim. Se eu te contar que eu não entendi até agora o que é DRE, você acredita? A sigla do DRE é o que mesmo? Só para lembrar aqui. Demonstração do resultado do exercício. Aí. Não, tudo bem. Mas aí, isso é até um ponto que o Mário trouxe que é importante. Quando você tem uma empresa, realmente você tem um sócio, um vai cuidar mais da gestão, um vai precisar entender, o outro vai ter que tocar na operação. Isso é normal, nem todo mundo vai precisar entender isso tudo, mas na linha final, o teu negócio, a tua saúde financeira do seu negócio, ele te influencia de fato em tudo que você faz. Na venda, no final, no que você precisa trazer. Porque, por exemplo, se você estiver vendendo para um cara e você não sabe se aquele cara vai te dar lucratividade ou não, você adianta você vender? Verdade. Você vai aumentar o teu faturamento, vai piorar a tua margem e vai descompensar a tua operação. Entendeu? Então você precisa ter essa visão de que é importante você ter alguns índices de algumas coisas. Mais alguma coisa? Podemos encerrar para ir para o próximo? Vamos encerrar. Bom, gente, muito obrigado aí por ter ficado, ter assistido. Espero que tenha contribuído. E até um bom ponto é a demonstração do resultado do exercício, tá? Então, DRE é isso. E se você tem alguma dúvida sobre esse episódio, é muito importante você comentar aqui no YouTube, que a gente responde, a gente acompanha. E aí você pode comentar aqui, que aí vai ser bom. Curta o conteúdo e compartilha para aquele empresário que você acha que precisa da ajuda, tá bom? Às vezes você tá ok sobre isso, mas tem outras pessoas que precisam de ajuda. Muito obrigado, tchau, tchau.